Queridos, no mês de março, a nossa denominação tem o costume de celebrar a campanha de missões mundiais. Eu tenho certeza que os irmãos estão aí se mobilizando, programando, vendo uma maneira de se engajar nessa campanha. E quando a gente fala de missões, a gente se lembra da expressão chamado. Primeira vez que eu ouvi essa expressão, chamado, foi num culto de missões. Um missionário que atuava na Europa veio na nossa igreja, era a Igreja Batista Central, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e então ele falou do campo missionário, falou do chamado e fez um apelo vocacional. Estávamos ali em muitos jovens e adolescentes, e ele então nos desafiou com relação ao nosso chamado. O que é que Deus nos chamou para fazer? E foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, e foi a primeira vez que eu refleti acerca dessa verdade, de que Deus tem um chamado específico para cada um de nós. E enquanto a gente não tiver no chamado específico que Deus tem para nós, a gente nunca estará plenamente realizado com Deus. Me lembro quando eu me envolvia em muitas coisas na igreja, muitas coisas. Vendo aqui o Dodó me faz lembrar mais ainda. O Adonias, que estava ministrando louvor, para os mais íntimos é o Dodó. Olha que linda, já está uma moça. Conheço o Dodó há quase 20 anos e era bem mais novo, na igreja em Meaípe, e a gente se envolvia com praticamente tudo. Dirige Kombi, dá aula na IBD, e vai no ponto de pregação, e ajuda aqui, ajuda ali, faz uma coisa e faz outra. Mas a gente vai servindo, fazendo, e eu sentia que sempre faltava alguma coisa. Até que Deus foi me conduzindo então, para que eu entendesse qual era o chamado específico que Ele tinha para mim. E aí, quando eu me encaixei e comecei a fazer aquilo que Ele me criou para fazer, foi quando eu tive de fato paz, tranquilidade e plena satisfação. Eu lembro também que eu ficava em crise quando vinham alguns pastores ou missionários e eles falavam daquilo que eles faziam, porque foi para a África e foi lá para a Amazônia e isso e aquilo, e eu ficava olhando e eu ficava em crise. Eu chegava em casa e falava: não é possível, eu não sou crente, porque eu não tenho coragem de fazer aquilo, eu não iria para esse lugar, eu não me colocaria nessa situação, então será que eu não sou crente? Eu vivi uma crise muito grande. Até que eu entendi o que é que Deus tinha me criado e estava me chamando para fazer. E aí nunca mais eu tive crise e passei a dormir muito bem todas as noites, porque eu boto a cabeça no travesseiro, eu não estou lá na África, porque Deus não me chamou para a África. Deus me chamou para estar no Itaim e rodar por aí de vez em quando, e hoje está aqui com vocês na PIB de Guarapari. Eu não estou na África, eu estou aqui. E eu tenho plena convicção que esse é o meu chamado de forma específica. Portanto, meus irmãos, antes de entrar no texto que eu quero olhar com vocês hoje, de forma bem breve, eu queria que você refletisse sobre isso, porque eu vou falar sobre chamado. Nós vamos olhar para o início do que Jesus deu para nós, e a gente acabou fazendo disso um modelo de oração, mas ali na verdade estão contidos princípios da oração. Quando Jesus no Sermão do Monte está
orientando os seus discípulos, ensinando os seus discípulos. A gente imagina aquela cena de meio hollywoodiana, né? Jesus em pé, proferindo um sermão, e a multidão sentadinha na grama, aquela graminha verde, tipo um papel de parede do Windows, e a gente imagina aquela cena linda, bonita, romântica. Só que não, porque onde Jesus fez esse sermão, não tinha grama, nem verde, e era um morro íngreme, cheio de pedra, muita areia, muito calor, e a multidão lá embaixo, e diz o texto que ele subiu, sentou-se com os seus discípulos e começou a ensiná-los. É porque a gente lê a Bíblia de acordo com a nossa perspectiva. Às vezes a gente acha que a Bíblia foi escrita no século 20 aqui no Brasil. A gente se esquece que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, há 2000 anos, numa outra cultura, num outro povo, num outro território. Você é você mesmo? Bom te ver, rapaz. O que você está arrumando aqui? Está passeando, está morando, está fazendo o quê? Está morando aqui? Que benção, está congregando aqui agora? Ainda não? Abdala, seminarista, formado, foi meu aluno no CETEBS lá em Vitória, menino bom. Queridos, no tempo da Bíblia, no lugar onde esse negócio aconteceu, Jesus não é um professor no estilo ocidental, que fala de pé e os alunos sentados, ouvindo. Jesus é um rabino, e um rabino sentava com os seus discípulos em volta para ensinar. Então o texto diz que havia uma multidão, porém Jesus subiu com os discípulos e começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados, e aí vai, vira para o capítulo 6, e Jesus diz assim: olha, vocês precisam orar, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, vai, você conhece. É Mateus 6, a partir do 9. Portanto, vós orareis. E eu quero pegar só essa primeira parte do Pai Nosso, como a gente costuma chamar esse modelo ou esses princípios da oração. Portanto, vós orareis. Não é assim, se der, orem. Se tiver um tempo, ore. Se o negócio estiver apertando para o seu lado, ore. Não é. Portanto, vós orareis. É imperativo, é uma ordem. Tem que orar. Se tiver bom, ora. Se tiver ruim, ora. Se tiver mais ou menos, ora. Se tiver esperando, ora. Se tiver adiantado, ora. Orar, irmãos. Como disse Paulo aos Tessalonicenses, né? Na primeira carta, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. O problema é que a gente acha que orar é perder tempo. Não, eu tenho que resolver esse problema, deixa eu logo ligar para alguém, falar com alguém, ver o que pode me ajudar. A gente já quer logo fazer as coisas. E Jesus está dizendo: portanto vocês orem. Meus irmãos, quando a gente faz, é o nosso braço que se cansa. Mas quando a gente ora, é o braço do Senhor que se estende ao nosso favor. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Assim disse o profeta, para nos lembrar: não devemos confiar em nossa capacidade. O que eu faço então, pastor? Vamos para o joelho. Portanto, vós orareis. Pastor, mas e se eu tiver pouco? É porque às vezes eu tenho tão pouco, eu nem sei se vale a pena orar. Vale.
Se lembra quando Jesus estava ensinando, a tarde foi acabando, o pessoal com fome, os discípulos disseram: melhor mandar esse povo embora, porque não tem como dar comida para todo mundo. Aí Jesus: o que é que vocês têm? Jesus: mas nem que a gente tivesse 10 padarias aqui, não tem como, é muita gente, é 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Vê o que é que vocês têm. Aí um adolescente em fase de crescimento levou o lanchinho, 5 pães e 2 peixes. Trouxeram aquilo nas mãos de Jesus, não é? Diz o texto, Mateus 14, a partir do 19: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou. E distribuiu, repartiu. Todos comeram, todos encheram a barriga, e ainda sobraram. Quantos eram os discípulos? Nunca reparou isso? A Bíblia não disse. Isso é coisa da minha criatividade. Eu acho que Jesus está dizendo assim, ó: cada um vai carregar um cesto para largar de ser incrédulo. Porque nós somos assim, quando a gente tem pouco recurso, pouco dinheiro, pouca influência, pouca amizade, a gente tem pouco, a gente acha que não vale a pena orar. Mas eu quero te desafiar nessa noite a orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Experimenta pegar o seu pouco e botar na mão de Jesus, e você vai ver se não vai sobrar para um monte de gente. Ah, pastor, mas eu tenho menos do que pouco. Eu tenho quase nada. Tudo bem, ore. Portanto, você ore. Mas mesmo se eu tiver quase nada, pastor? Sim. Você conhece a história de Elias? No capítulo 18 do primeiro livro dos reis, ele desafia o rei Acabe, desafia os profetas de Baal, sobe o Monte Carmelo e acaba com aquela festa da idolatria. Vira para o Acabe, e a partir do versículo 40 ali mais ou menos, ele diz: Acabe, pode ir jantar. O Acabe, os profetas de Baal, foge. O Acabe vai para o palácio. Jezabel está doida lá, dando tilt. E ele então sobe, diz o texto. Elias pegou o moço, o discípulo, e voltou para o cume do Carmelo. Diz o texto no versículo 41 e 42, que Elias, no cume do Carmelo, botou o joelho na terra e a testa no meio do joelho, ou entre os joelhos. Se você for embaixador do rei e quiser desembainhar a espada aí, fique à vontade. O bonitão do suspensório ali já está lá bereando, ó, conferindo se é isso mesmo. Está certíssimo, tem que conferir mesmo, porque vale o que está escrito, né? O que eu estou falando não vale muita coisa não, mas se estiver escrito aí, vale muito. O texto diz, meus irmãos, que Elias, com o joelho no chão, a testa entre os joelhos, o que ele está fazendo? Um profeta, em cima do morro, com o joelho no chão e a testa, o que ele está fazendo? Aí ele vira para o discípulo e fala: vai lá, meu filho, vê se a chuva está vindo. Porque do alto do Carmelo não dá para ver o mar, mas dá para ver a direção do mar, que é geralmente de onde vem a chuva. E você sabe, estava sem chover em Israel muitos anos. Então não tinha nuvem, céu azulzinho. Vai lá, meu filho, vai ver se a chuva está vindo, porque eu já estou sentindo o cheiro da chuva, disse o profeta. E aí o menino vai e volta, vai e volta, vai e volta 6 vezes. Na 7ª vez o menino volta e fala: meu profeta, quase nada. Como assim, meu filho, quase nada? Não, é porque é uma pequena nuvem. Qual o tamanho da nuvem, meu filho? É aqui, ó. 5 metros? Não, do tamanho da palma da minha mão. Uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Elias vira para o menino e fala: corre, meu filho, corre! E eu imagino os dois descendo aquele morro, correndo, blá, 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 catando cavaco, e vamos, meu filho! E de repente, raios e trovões. A Bíblia diz: choveu torrencialmente sobre Israel. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, porque o nosso Deus é o Deus da abundância.
Ele faz para sobrar. Ah, mas de uma pequena nuvem pode vir uma grande chuva? Sim, quando nós oramos ao Deus que é infinito e eterno. Portanto, meus irmãos, vamos ouvir Jesus. Vós orareis. Se tiver pouco, ora, Ele pode multiplicar. Se tiver quase nada, ora, Ele pode fazer sobrar. Ah, pastor, e se eu não tiver nada? Ora assim mesmo. Mas será que vale a pena orar mesmo quando não tem nada? Se lembra de João 11? Jesus tinha uns amigos em Betânia. Toda vez que ele ia para Jerusalém, ele parava lá para fazer um lanche. Toda vez que ele voltava de Jerusalém, ele parava lá para fazer um lanche. 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Como sempre, Jesus passando, parou lá. E o pessoal veio questionar ele, ele deu umas respostas que o povo não gostou, então começaram a tacar pedra neles. Eles correram, foram embora. Aí o Lázaro fica doente, começa a piorar, as meninas mandam um recado, o rapaz vai lá e fala: Jesus, as meninas pediram para o senhor voltar, porque o Lázaro está mal e acho que vai morrer. Aí ele diz: beleza, eu estou voltando, mas não vai imediatamente. O Lázaro piora, o Lázaro morre, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia, depois que o Lázaro morreu, ele vem entrando em Betânia. Eu imagino alguém gritando lá: olha Jesus! A Marta, que era, né, mais tarja preta, quando ela ouve Jesus, ela diz o texto, né, é João 11, eu estou lendo mais ou menos o versículo 20. Ouvindo Marta que Jesus estava em Betânia, saiu correndo ao seu encontro. Marta, porém, ficou em casa. Maravilhoso isso, né? Uma sai correndo, a outra: oi, é o quê? Maravilhoso que 2 irmãs completamente diferentes são crentes. Deus nos chamou para unidade, não para uniformidade. A gente não é para ser todo mundo igual, a gente é para ser todo mundo unido. Quem é mais... Deus vai te usar assim mesmo, nessa velocidade. Quem é mais slow motion? Deus usa também. E aí Marta chega lá e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Você crê, menina? Eu creio. Então bora para o cemitério. Não, Senhor, 4 dias já está fedendo. Bora para o cemitério, menina. Você não crê? Eu creio. Então você vai ver a glória de Deus. Chega lá no cemitério, versículo 39. Tira a pedra. Aí o povo: Jesus, está fedendo já há 4 dias. Você sabe, tinha uma crendice judaica, até o 3º dia dá para ressuscitar, do 4º em diante não dá mais. Nem Deus faz no 4º dia. É por isso que Jesus chegou no 4º dia. Jesus não se atrasa, gente, Ele faz tudo de propósito. De propósito. Tira a pedra. Diz o texto: tiraram então a pedra, e Jesus, erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, tu sempre me ouves, mas fizeste assim para que em Betânia creiam que tu me enviaste. Volta a fita aí comigo. Para quem é de uma geração, volta a fita. Para quem é da outra geração, volta a barrinha do download. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que se o Senhor pedir ao Pai, Ele te concede. Então bora para o cemitério, minha filha. Chega lá, Jesus fala: tira a pedra. O Lázaro, amarrado, vem vindo vivo lá de dentro. Jesus olha para o céu e diz: Pai, obrigado por ter me ouvido. O que é que Jesus fez? Fez uma oração: Senhor, ressuscita meu amigo, para que em Betânia haja fé no Filho de Deus. Não pare de orar, ainda que você tenha nada. Mas o Lázaro já estava morto, já era o 4º dia, não tinha mais nada de esperança ou de expectativa. Não pare de orar, porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição.
Portanto, olhando para o Pai Nosso, na perspectiva do chamado, eu vejo que esse é o primeiro chamado de Deus para nós: orar. É um chamado à oração, porque o Pai Nosso começa assim: portanto, vós orareis. Orareis como Jesus. Aí ele começa chamando Deus de Pai. Pai. Só pode chamar Deus de Pai quem se sente filho dele, porque só me chama de Pai quem se sente meu filho. Quem nos chama de Pai é porque geralmente é nosso filho. Portanto, se o primeiro chamado do Pai Nosso é para oração, o segundo chamado do Pai Nosso é para filiação, é para que a gente seja e viva como filhos de Deus. Não como criatura, não como seres, não, como filhos. Mais do que servos, filhos amados. E eu fico imaginando que como filho, eu nem sempre agrado o meu pai. Quem tem filho aqui? Quem tem filho, levanta a mão, só para eu ver se tem bastante pais. Bastante. O que é que você acha se no meio da noite, não importa a idade do seu filho, se ele vai bater na sua porta, se ele vai te chamar ao pé da cama, ou se ele vai te ligar. Imagine que hoje, você dormindo, no meio da noite o seu filho te acorda e fala: pai, as contas estão todas pagas? Pai, eu fico imaginando o meu filho, que tem 21 anos, que ainda mora com a gente, e quando ele nasceu eu tinha 20, e a frase que eu mais estou gostando de falar lá em casa ultimamente é essa: quando ele faz um negócio assim, eu falei: ei, na sua idade eu já era pai. Ei, na sua idade eu já tinha você. E não adianta de nada essas frases, nossa. Aí é que eles tripudiam em cima da gente mesmo. Ele faz veterinária, né? Trabalha lá numa clínica veterinária em São Paulo. E esses dias eu lá tomando uns remédios e tal, ele: pai, você vai morrer, pai, para com isso. Aí às vezes eu exagero um pouco na comida, ele: pai. E aí eu falei: fica quieto que você está estudando para cuidar de animal. Ele fala: pois é, né? Eles são terríveis. Aí eu fico imaginando o meu filho, esse de 21, que é o Manuzinho. Estou lá no meu quarto dormindo, ele vem, bate na porta, eu acordo assustado: o que foi? Pai, você pagou a luz? Pagou a luz? Paguei, meu filho. Por que não? Porque eu tenho medo de cortar e de repente eu estou lá fazendo meu trabalho da faculdade e vai cortar a luz no meio do trabalho. Não, meu filho, vai dormir, eu paguei. Aí eu fico imaginando, na outra noite, ele vai lá, me acorda: pai. Oi, mano, o que é? Pai, você pagou a água, porque eu tenho que tomar banho para ir para a faculdade. E se não pagar, vai cortar. Já pensou? Eu vou tomar banho para ir para a faculdade, não tem água, como é que eu vou para a faculdade sem banho? Meu filho, vai dormir, paguei a água. Pai, você fez compra. Pai, pagou a internet. Pai. Meu filho, vai dormir. É uma cena muito engraçada, mas é isso que a gente faz com Deus. Pai, o Senhor vai prover tudo mesmo? Vai dormir, aos meus eu dou enquanto dormem. Pai, o Senhor vai realmente providenciar tudo mesmo, né? Vai dormir, eu sou Jeová Jirê. Pai, o Senhor vai me conduzir mesmo, eu posso ir, né? O Senhor vai estar comigo mesmo? Não fala para mim, o Senhor vai dormir. Se eu cuido de planta e de pássaro, a planta não vai no shopping comprar roupa nova, e nem Salomão, com toda a sua glória, foi tão bonito como uma flor. O pardal não tem carteira assinada, não tem 13º.
E ele come e bebe todo dia, e vive a vida inteira cantando e me louvando. Se eu cuido de planta e de pássaro, como é que eu não vou cuidar dos meus filhos? Portanto, vós orareis assim: Pai. E quando a gente voltar essa palavra para Deus, precisa brotar em nós a consciência, a confiança e a convicção de que se sou filho, Ele é Pai, e como Pai não deixará nada me faltar. Um chamado para a oração, um chamado para a filiação e um chamado para a fraternidade. Portanto, vós orareis assim: Pai. Sabe o que eu fico imaginando quando eu vejo Jesus falar essa frase? Eu olho e digo assim: Jesus é o único ser humano que podia dizer Pai meu, porque Ele é o unigênito. Ele é o único ser humano que podia dizer Pai meu, mas Ele prefere dizer Pai nosso. E nós, que não temos o direito de dizer Pai meu, é que queremos exclusividade com a paternidade do Senhor. Só que Ele não é Pai meu, Ele não é Pai seu, Ele é Pai nosso. O pão nosso. Portanto, meu irmão, Deus está nos chamando para a fraternidade. Não é a minha bênção, é a nossa bênção. Não é a minha vitória, é a nossa vitória. Assim como também não é a minha luta, é a nossa luta. Porque nós vamos de forma fraterna, como irmãos, filhos de um mesmo Pai, unidos. Ai, como é bom, disse o salmista, como é agradável, como é maravilhoso, como é precioso quando os irmãos vivem unidos. É como o óleo que ungiu o primeiro sacerdote, é como o orvalho que se une no Hermon e escorre pelos montes de Sião. Ali, na união dos irmãos, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Temos que orar, temos que viver como filhos amados do Pai, temos que viver como irmãos, somos uma família. Ah, pastor, às vezes a gente encontra as pessoas na rua, né? Ai, deixa eu te apresentar, pastor, isso aqui é minha irmã. Ah, prazer. Não, pastor, mas é minha irmã, irmã de sangue. Ah, sim, prazer, aparece mesmo. A gente faz questão de frisar, né? Não, é irmão, mas é irmão de sangue, não é irmão da igreja. Meu irmão, eu não sei qual é o sangue que te colocou nessa família. O sangue que me colocou nessa família é o sangue de Jesus. Se você está nessa família e foi o sangue de Jesus que te colocou nela, então nós somos sim irmãos de sangue. Nós temos o mesmo DNA espiritual. O sangue que está aspergido sobre todos nós é o sangue de Cristo, e é nele que nós somos feitos irmãos. Temos que orar, temos que viver como filhos, temos que ser fraternos, irmãos de sangue, e precisamos viver em santidade. Portanto, olhando para essa primeira frase, ou essa primeira parte do Pai Nosso, a gente pode tirar aí esses 4 chamados. Deus está nos chamando para a oração, Deus está nos chamando para a filiação, Deus está nos chamando para a fraternidade, e Deus está nos chamando para a santidade. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, santificado seja eu. Foi assim que Jesus ensinou?
santificado seja eu. Mas não é assim que a gente aprende, que a gente precisa buscar santidade para a nossa vida? Eu, Manu, tenho que ser santo, separado, Kadosh, Hagios. Eu preciso me santificar, eu tenho que viver em santidade. Preciso buscar a santidade para mim. A gente aprende assim a vida inteira, e Jesus lá atrás já ensinou, mas a gente não prestou atenção. Santificado seja o teu nome. Meus irmãos, não devemos orar pedindo santidade para nós, porque nós não conseguimos. O apóstolo Paulo, talvez você aí na cadeira, porque você é da PIB de Guarapari, você é ovelha do Abdala, você talvez, eu preciso até conferir atrás de você se já não está nascendo uma asinha. Vocês são quase anjo mesmo. Mas nós, lá em São Paulo, a gente é pecador. Não sei se você sabe, mas lá nós peca. E, meu irmão, o apóstolo Paulo, que é o cara que escreveu metade do Novo Testamento, tá bom? Moisés é o cara da lei, 5 livros. João é o mais amado dos apóstolos, 5 livros. E Paulo, 13. Metade do Novo Testamento saiu da pena de Paulo. Se tem igreja em Guarapari, é tudo no legado do ministério de Paulo aos gentios. Se a igreja chegou em Roma e de Roma espalhou para os 4 cantos desse planeta, é devido às missões aos gentios. E o cara que botou esse negócio para rodar foi Paulo. E o Paulo olhou no espelho e falou assim: eu sou o pior. O bem que eu quero, não faço. O mal que não quero, toda hora. Portanto, eu não estou dizendo que nós não devemos viver em santidade. Pelo contrário, eu estou dizendo que Deus está nos chamando para a santidade. Eu só estou chamando a sua atenção para os detalhes das palavras de Jesus, que diz: santificado seja o nome de Deus. E aí, quando a gente vira essa chave na nossa cabeça, a gente entende o segredo da santidade. E não tem nada a ver comigo, porque eu sou pecador. O que Jesus está ensinando, irmãos, o princípio está lá quando Salomão fez o templo e consagrou o templo ao Senhor. Aí ele chegou em casa e foi conversar com Deus, foi orar. E Deus falou com ele: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua voz, sararei a sua terra. O meu povo, que se chama pelo meu, o nome de Deus está grudado na gente. Portanto, toda falta de santidade recai no nome de Deus. Olha lá, ó. Lá vai o crente, olha lá o crentão, crente, ó. Mas o cheque está ali, ó, sem fundo. Trabalhei 10 anos no comércio aqui em Guarapari, posto de gasolina. Essa era uma das frases que eu mais ouvia. Adesivo de versículo no carro, e o frentista virava e dizia: ali, ó, é lá do meu bairro, ó, olha lá, evangélico, ó. Mas só eu sei lá no bairro como é que é. Olha lá vai o evangélico, olha lá o pastor. Se eu fizer uma besteira hoje à noite aqui em Guarapari, a notícia que sai no jornal amanhã não é Manu Mesa Barba fez besteira, é Pastor Batista fez besteira. Porque o nome de Deus está grudado no seu povo. Portanto, se a gente vive de maneira santa, Ele recebe glória. Se a gente vive de maneira pecaminosa, Ele recebe profanação. Ezequiel, no capítulo 36, a partir do verso 16, ele diz assim: Filho do homem, dize à casa de Israel:
Não é por amor de vós que eu faço isto. Ezequiel estava falando que Deus ia trazer o povo de volta da Babilônia, ia botar o povo depois de 70 anos de volta em Jerusalém. Aí Deus está dizendo: eu vou trazer vocês de volta, mas não é por causa de vocês. Vocês são pecadores, miseráveis, merece a Babilônia mesmo. Mas é em atenção, confere aí o do suspensório, Ezequiel 36 a partir do 16. Em atenção ao meu santo nome é que eu faço isto. Dize, filho do homem, à casa de Israel: não é por amor de vocês, é por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações. Eu falei que vocês iam morar ali. Portanto, eu não vou trazer vocês de volta por causa de vocês, é porque eu falei que vocês iam morar ali. E quando eu boto a minha palavra, eu faço acontecer, porque eu não sou como vocês que falam uma coisa e faz outra, que prega uma coisa e vive outra. Não. Eu disse que vocês ficariam ali, eu vou botar vocês de volta ali. Mas não é por causa de vocês, é por causa do meu nome que está em vocês. Portanto, quando a gente for orar, e eu gostaria muito que você chegasse em casa hoje e fizesse isso. Portanto, vós orareis. Deus está te chamando para orar. Orar para você se comportar melhor como filho, orar para você se comportar melhor como irmão, e orar para que você viva em santidade. E Jesus está dando a receita. Eu vou orar e não vou pedir santidade para mim, eu vou falar: Senhor, o teu nome é santo, e o teu nome está grudado em mim. Se eu fizer besteira aqui em Guarapari, não é o meu nome que vai sujar, é o nome do Senhor. Então eu queria pedir ao Senhor que me ajude a não fazer nenhuma besteira em Guarapari, porque se eu fizer, vão profanar o teu santo nome. E pela minha santidade eu nem prezo, porque eu sou pecador mesmo, mas eu não gostaria que o nome santo do Senhor fosse profanado em Guarapari por minha causa. Quando a gente vira essa chave, a gente até que começa a aprumar um pouco mais. Porque aí a minha motivação de não fazer besteira não é que não queimar meu filme. Não posso queimar meu filme, né? Eu tenho um nome a zelar. Eu não tenho nome nenhum. É só eu atrasar umas prestações do apartamento que suja na hora. Mas quando a minha motivação para não pecar é a santidade do nome de Deus, aí a conversa muda. Porque o meu nome pode sujar, mas o nome de Deus não pode sujar. Então, Senhor, me ajude a ficar alerta, orando e vigiando. Eu não posso fazer besteira, não por minha causa, mas porque o santo nome do Senhor está nas minhas costas. E se eu fizer besteira, vão falar mal do Senhor. Então que o Senhor me ajude a fazer umas coisas mais ou menos, porque aí o povo vai até falar bem do Senhor. Portanto, meus irmãos, Deus está nos chamando para oração, para filiação, para fraternidade e para santidade. Não santidade para nós, mas santidade para o nome do Senhor. Portanto, vós orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém.